Hoje, então, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo dos materiais que compõem o concreto armado. Hoje nós vamos falar do aço, né? Nas aulas anteriores aí a gente falou do concreto, falamos das características do concreto no estado fresco, falamos do diagrama de tensão e deformação do concreto, falamos da principal característica que o concreto vai ter para a gente, né, que é a resistência característica à compressão. Hoje, então, nós vamos mudar um pouco, né, o nosso foco, o nosso olhar. Óbvio que eu não vou deixar de falar de concreto nunca, afinal, a gente está aqui com foco para falar em concreto armado, né, então vou continuar falando de concreto também, mas hoje o foco da aula é o aço, tá? Nós vamos aqui entender melhor como é que funciona esse material e como e quais são as características principais dele que nós temos que saber também para fazer a associação do aço com o concreto e então formarmos aí o concreto armado, tá? Então, assim, o aço, ele é uma liga metálica, que é uma ligação química somente entre metais, né, que são aqueles compostos do lado da tabela periódica do lado direito, né, de algumas colunas da tabela periódica do lado direito, são os metais. E essa liga metálica, ela é composta principalmente de ferro e de pequenas quantidades de carbono, tá? Para ser um aço, a quantidade de carbono varia de 0,002% até 2%. Então, realmente é uma quantidade muito pequena. Lembrando que não existe aço apenas para concreto armado, tá? Existe aço para diversos usos aí na nossa vida rotineira, no nosso cotidiano, né? Não só na construção civil. Então, por isso que esse percentual de carbono, ele vai ficar variando. Não é porque tem mais carbono é melhor, que menos carbono é pior, ao contrário. Não, é porque realmente o aço ele tem aplicações diferentes, né? Ele tem aplicações diferentes aí em diversas áreas. E aí, para cada área de sua aplicação, ele vai receber ali um percentual de carbono adequado. Então, assim, os aços estruturais, né, que são aplicados na construção civil, que é o nosso foco aqui, aços que vão ser aplicados na construção civil, que vão servir de estrutura, né? Eles possuem teores de carbono na ordem de 0,18% a 0,25%. Então, o nosso valor de carbono dos nossos aços, dos aços que nós vamos utilizar, né, comprar para utilizar, serão sempre esses aí, né, de 0,18% a 0,25%. Entre outras propriedades, né, o aço, ele apresenta resistência e ductilidade. O que são essas propriedades, né? Vamos falar aqui de cada uma delas. Ano passado, ano retrasado, não lembro, eu disse para vocês que o aço, ele era um material muito superior ao concreto. Na verdade, o aço é um material muito superior, principalmente em resistência, tá? A gente aqui já comentou, né, que numa estrutura de concreto armado, o concreto ele vai resistir à compressão e o aço ele vai resistir à tração. Só que o aço ele resiste muito bem a todo e qualquer esforço que você coloque em cima dele, né? Então, assim, além de resistir à tração, ele também vai resistir, né, vai ajudar aí na resistência à compressão, principalmente quando ele for locado nos elementos que sofrem o esforço de compressão, como é o caso dos pilares. Mas a característica assim, mais interessante que o aço vai trazer aqui para o nosso material concreto armado é a ductilidade. O que é a ductilidade, né, que eu estou falando? A ductilidade é uma propriedade que o material tem de comunicar, né, ao meio exterior que a sua ruptura está própria. Vou dar aqui 2 exemplos, tá? Para vocês entenderem mais ou menos o que é uma coisa dúctil e o que é uma coisa não dúctil, que a gente vai chamar de frágil. Imagina que a gente vai no cinema, né? Vamos assistir um filme, que eu queria muito ter ido assistir o filme, inclusive, da Mulher Maravilha 84, não fui, né? Mas imagina que a gente está indo lá assistir. E aí eu adoro ver porcaria, né? No cinema eu vou comprar 2 tipos de belisquetes. Uma que eu não sei o nome, que é uns compridos salgados assim, que eu não sei o nome daquilo, que é inclusive ruim, né? É um palitinho assim, um saquinho cheio de palitinhos que eles são salgados. Aí peço um biscoito salgado, é um negócio esquisito, coisa de americano. E o outro que eu vou comprar é o meu
bom e velho fino, né? Aquele fino compridinho, vermelho, azedinho e tal. Agora aquelas porcarias, com miolo branco. Meu amigo foi comigo, a gente quer dividir os snacks. Ele comprou o salgado e eu comprei o doce. Quando ele for partir no meio, um palitinho salgado dele, tá? Digamos que cada um só tenha um, e a gente vai trocar metades. Quando ele for partir o palitinho dele no meio, ele vai quebrar o palitinho, e na hora que ele der a força, o negócio já vai partir no meio sem problema nenhum. Rapidinho, na hora que ele der o impulso, vai quebrar rápido. Então, eu vou olhar e vou dizer, nossa, como o seu snack quebra rápido, né? Então, ele não é dúctil. A ruptura do seu snack ela é muito frágil. Qualquer forcinha que você colocar aí, ela quebra de uma vez, nem avisa, né? Vai pedaço para todo lado, entra na roupa, prega no pescoço, aquela sujeira dentro do cimento. Já o meu, vou partir no meio, é o meu fino. Começa a puxar para poder torar o fino no meio. Vou puxando e nada do fino soltar. Quando ele finalmente começa a afinar no meio, ele vai ficando branquinho, aí, puf, ele tora. Então, o meu fino, antes de romper, ele me avisou que ele estava rompendo. Enquanto o snack salgado do meu amigo não sei o nome daquilo, né? Ele não avisou. Então, vamos lá. Isso aí é o que representa, né, a ductilidade. Os materiais eles podem ter dois tipos de ruptura. A primeira ruptura é a ruptura frágil. O que é a ruptura frágil? Tá? Imagina que, né, eu tenho aqui o palitinho A. Vou colocar aquele amarelo. O palitinho A. E aí eu apliquei uma força, né? Aqui vou botar uma tração, porque para ser mesmo tipo de força. Mas eu apliquei aqui uma força que fez com que esse bicho se quebrasse, tá? Então, vou aplicar aqui uma tração nele. Quando esse meu palitinho se quebrar, ele vai romper bem aqui, tá? Quando ele se quebrar, o que é que vai acontecer? No auge da ruptura, os pedaços vão ficar assim, ó. As duas metades vão ficar quebradinhas e simplesmente, na hora que eu apliquei a força, o elemento ele já se quebrou. Eu não tenho nenhuma deformação antes da ruptura, tá? Então, aqui nesse caso, não há deformação antes da ruptura. Eu não estou aqui questionando, quando eu digo que a ruptura é frágil, que o material é fuleirágil ou não. Não, pode ser uma pedra, se eu sair colocando uma força, na hora que a pedra for romper, ela não vai avisar para ninguém. Quando a força chegar lá, né, vai romper e pronto. Quando a gente tem uma ruptura dúctil, que é o caso lá do meu fino, né, vou até colocar ele aqui da cor vermelho. Tá aqui o meu fine, e aí eu vou aplicar exatamente a mesma força que eu apliquei, né, na mesma forma, para romper lá o palitinho salgado do meu amigo. Aí o que acontece? Quando eu aplicar, que isso aqui romper, a ruptura dela que vai acontecer nesse meu negócio vermelho aqui é o seguinte: como ele é molinho, ele vai começar a afinar bem aqui. Ele vai afinando aqui, bem bom, vai ficando fininho até romper. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Né? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois da ruptura, ele vai ficar desse jeitão aqui. Vou ter aqui a primeira parte. E ele vai afinar. Lá perto de onde rompeu, ele vai ficar mais fininho. Claro que não nessa proporção, tá, gente? É só para explicar aqui que houve uma deformação. Então, nesse caso aqui, há uma deformação antes da ruptura. Então, eu vou mostrar aqui para
vocês um aço sendo rompido, tá? Através de um esforço de tração, para vocês verem o que acontece com ele. Vou trazer aqui para cá. Pronto, aqui é um ensaio de ruptura na tração, tá? De um aço. E aí eu vou colocar aqui, percebam que aqui é um ensaio todo montado, faz laboratório, são feitas medidas e etc. Tudo dentro do controle, tá bom? Bonitinho. E aí aqui é o aço sofrendo a tração, tá certo? Ele está sofrendo aqui a tração e observem o que vai acontecer aqui no meio dele. Tá bem no meio aqui, ó. Ele vai esticando, eu estou aplicando tração, então eu estou puxando aqui essa minha barra de aço. E aí, ele vai esticando, ó, se a gente observar aqui as nossas ranhuras, né, branco com azul, ó, a gente está tendo aqui uma deformação na seção de ruptura. Então, opa, aqui vai acontecer alguma coisa. O que será que vai acontecer aqui? Né, a gente fica olhando, até que finalmente... Né? Essa barra, esse aço aí, ele vai cansar de tanta tração e vai romper, né? Então, quando rompeu, ó, aconteceu exatamente aquilo que eu falei do fine. Claro que no meu fine, isso aqui acontece com força muito menor, afinal, isso aqui é uma barra de aço, tá? Se eu mostrar para vocês como é que o concreto rompe, tá aqui o corpo de prova do concreto, sofrendo compressão, tá? Isso aqui é super rápido, esse vídeo. Observem como o corpo de prova está. Ele está de boa na lagoa. Está aqui, showzinho de bola. E aí ele está recebendo compressão. Está recebendo compressão, recebendo. De repente, eu estou olhando aqui para ele, não está acontecendo nada. Quando eu nem esperei, ó, ele já está quebrado, partido no meio. Não dá tempo nem eu dar pausa, né, direito? Então tá aqui. Quando a gente menos espera, ó, ele vem, aí, puf, quebrou o concreto. Quebrou e, ó, tem mais nada, né? Já tá rompido. Então, isso é a diferença entre as rupturas, tá certo? Logo, a gente tem uma ruptura frágil, característica do material que a gente já conhece muito bem, né? Que nós chamamos ele de concreto. E o aço, por sua vez, ele tem um tipo de ruptura dúctil. Ou seja, o aço, ele traz ductilidade para o concreto. Ele ameniza essa situação aqui, dessa ruptura frágil do concreto. Ah, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Na vida real, quando a gente coloca uma peça, né, de concreto armado, e a gente vê que ela vai romper, se eu não tiver aço ali, o concreto, se ele for romper por si só, ele vai romper de uma vez. Então, eu não vou ter tempo de tomar nenhuma providência, né, antes daquela ruptura. No caso, quando eu tenho um aço, o elemento começa a apresentar sinais, tipo, se eu tiver uma viga só de concreto, tá? Se eu tiver uma viga só de concreto, na hora que essa viga for romper, ela vai romper aqui e acabou. Poxa, ela vai cair no chão. Quando eu tenho um aço, se eu ver que essa viga vai romper, ela começa a apresentar fissuras, bem aqui, ó. Nessa região aqui, né? Ela apresenta fissuras aqui na diagonal, de 45 graus, ou então bem aqui na zona mais tracionada dela, ela apresenta algumas fissurinhas aqui, certo? E aí, quando ela apresenta isso aqui nada mais são do que os sinais de colapso da estrutura. E a estrutura, ela só é capaz de dar esses sinais de colapso por conta da ductilidade, tá? Por causa da presença ali do aço nessa estrutura. Então, por isso que é tão importante essa associação do aço com o concreto, né? Que é exatamente para trazer essa ductilidade que o concreto sozinho não tem. E uma peça que tem a ruptura frágil, ela é muito perigosa, principalmente quando ela está sendo utilizada, né, por vidas humanas e está correndo risco aí de, porventura, né, acabar indo ao colapso e matando alguém. Então, como a gente já comentou, né, o concreto simples, ele apresenta uma pequena resistência à tração, né, aproximadamente cerca de 10% da resistência dele à compressão, é um pouquinho mais, mas a gente sempre acaba arredondando aí para os 10%, e ele possui uma ruptura frágil, tá? Quando eu estou dizendo que o concreto é frágil, eu não estou dizendo que ele vai suportar pouco, não. Quando eu digo que ele é frágil, é por conta da
ruptura dele, tá? Por conta do colapso. Ele está aqui de boa na lagoa, de repente, ó, uma pressão grande, acabou, né? O concreto vai para os ares, certo? Então, assim, esse material, né, o concreto armado, quando ele é dimensionado adequadamente e detalhado, ele acaba resistindo muito bem à maioria dos tipos de solicitação. Não é à toa que o concreto armado, mesmo com as suas desvantagens de robustez, né, desvantagem de dificuldade para controle tecnológico, mão de obra que não precisa ser qualificada, então é um material relativamente simples de se fazer, que exige muita variabilidade na montagem, tudo, etc. Ele é muito passivo a erros, né? Não é nem erros, a equívocos. Mesmo assim, ele é um dos materiais da construção civil mais bem sucedidos que a gente tem. Né? Se você olhar hoje, aqui em Fortaleza, por exemplo, se a gente for dar uma volta, quantas casas de estrutura de madeira vocês veem? Não tem, né? E se tiver, é uma perdida. Quantos edifícios de concreto armado a gente tem? Muitos, né? E aqui, e não é só aqui em Fortaleza, não. Em diversas partes do mundo, tá? O concreto armado, ele é, sim, um material muito, muito, muito bem quisto, né? Por conta da sua versatilidade. Então, assim, existem desvantagens? Existem. Existem materiais mais modernos? Existem, mas ele ainda é, né, uma carta certa ali de funcionamento. Então, assim, mesmo em peças comprimidas, né, como é o caso dos pilares, que a gente vai ver lá na frente, que os pilares, eles são peças totalmente comprimidas, além de fornecer a ductilidade, o aço ele também aumenta a resistência à compressão. É aquilo que eu falei, o aço, ele é um material muito, 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 muito eficiente. Tá? Ele é um material excepcional, é um material caríssimo, é um material de grande peso específico, né? A gente vai já ver aqui a relação do peso específico dele com o concreto, mas ele é um material sensacional. Então, se todo mundo pudesse, todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo tivesse como vencer também as desvantagens do aço, né? Porque nada são flores, né? Nem tudo são flores. Se a gente for parar para observar, tudo tem prós e contras, né? Então, assim, a gente só ia querer construir com estrutura metálica, né? Então, o aço, ele também aumenta aí essa resistência, né, à compressão. Então, ele vai ajudar o concreto, querendo ou não, porque a gente vai ter armadura nas duas zonas da seção transversal, né? Quando a gente for dimensionar a nossa estrutura, a gente vai ter uma seção transversal de um elemento. E existe uma coisa que eu acho, né, que vocês viram lá em Sistemas 1, chamada linha neutra, né? A linha neutra, ela divide a seção em zona comprimida e zona tracionada. Então, na zona comprimida, que é a parte que está acima da linha neutra, a gente tem o concreto aqui resistindo à compressão. Já na zona tracionada, essa responsabilidade fica para o aço, né? O aço que vai resistir aqui os esforços de tração dessa zona aqui, tracionada. Ok. Só que quando a gente vai colocar a armadura, eu também tenho presença de aço aqui na minha parte superior. Então, eu também vou ter aço ali, né, ajudando a minha estrutura a resistir aos esforços, né, de compressão também. Então, a gente vai ter o aço aí sempre ajudando. Não é à toa que concreto e aço são complementares. Então, no concreto armado, concreto e aço se complementam, né? Eu já falei que a característica do concreto mais importante é o FCK, é a resistência. Então, quanto maior for o FCK, menor vai ser a minha área de aço necessária. Assim como, quanto maior eu colocar ali o aço, né, menos resistência eu vou precisar. Então, elas são complementares. A mim cabe decidir o que é mais vantajoso. Se é gastar mais com concreto ou se é gastar mais com aço. Então, eu vou aumentar a resistência do concreto ou vou colocar mais aço. Né? E assim sucessivamente. A gente pode pensar sempre dessa forma. Eles são materiais complementares para resistir ali ao esforço, né, de flexão que vai ser aplicado nas nossas peças. Então, assim, lá no concreto a gente tinha a principal característica dela, né, do material, que era a resistência, característica
resistência à compressão característica, né? Que é no concreto, no colocado só assim, concreto, a gente tinha a resistência à compressão característica, que era o FCK do concreto. E esse parâmetro, nossas duas aulas de concreto giraram em torno desse parâmetro aqui, né? Em descobrir como é que eu vou calcular o FCK, aplicando teoria da probabilidade, etc., fazendo todo aquele estudo estatístico, considerando um grau de confiabilidade de 95%, etc., etc., etc. Então, da mesma forma, como a gente tem um dado característico para o concreto, né, uma propriedade super importante e super representativa para o concreto, a gente também vai ter isso aqui no aço, tá? Só que no aço a gente vai ter o que nós chamamos de tensão de escoamento característica. Ou também a gente pode acabar falando de resistência do aço, certo? Não está errado, não. Mas o que acontece no aço é que realmente ele está escoando. Quando acontece isso aqui, né, que eu mostrei no vídeo, por exemplo, que o aço ele começa a reduzir a seção para poder entrar na ruptura, na verdade o aço está começando o seu processo de escoamento. E quando ele entra nesse processo de escoamento, ele não volta mais, né? Já está ali colocado a perder. É como o concreto quando deforma em 2/1000. Não adianta mais, ele não tem mais retorno. Aquele material ele não funciona mais como nós gostaríamos. Então, como é que a gente obtém, né, esse valor da tensão de escoamento característica? Fazendo aí os ensaios nos copos de prova de aço, né, submetidos à tração. Entretanto, o controle tecnológico, né, que envolve o aço, ele é muito maior do que o controle tecnológico que envolve o concreto. Tipo, o concreto ele pode ser rodado numa usina industrial, utilizando todo o controle tecnológico, utilizando o melhor cimento que eu tiver, brita limpa, livre de finos, areia graduada, perfeita, também a água aplicada na quantidade correta. Então, eu posso ter o meu concreto sendo feito com um controle altamente rígido, como eu também posso ter o concreto misturado na calçada, na enxada. Os dois são concreto e os dois vão ser utilizados na construção. Com o aço, isso não acontece. Né? No caso do aço, ele tem que ser fabricado no processo industrial. Então, acaba que as nossas categorias, né, de tipos de aço, elas se reduzem um pouco. Até a própria resistência do concreto, com base no FCK, a gente tem 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, né, até o 90, variando de 5 em 5. Aqui no aço, a gente só tem 3 categorias. CA25, o CA50 e o CA60, tá? Esse prefixo CA quer dizer que o aço ele é utilizado, ele é feito exclusivamente para concreto armado. Como eu falei, o aço ele tem uma série de aplicações. Não vão pegar uma bala de aço que é feita para poder colocar dentro de um pilar e querer usar como veio, que não vai dar certo. Tá? A gente tem que ter aquela fabricação específica. Então, o aço CA quer dizer que ele foi feito, que ele foi fabricado apenas para ser utilizado como armadura de uma peça de concreto armado. E esse valor que acompanha ele aqui é exatamente o valor da tensão de escoamento característica expresso em kN por centímetro quadrado, certo? Essa é a unidade aqui da categoria da classificação do aço. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quando eu falo, né, em CA50, por exemplo, significa que isso aqui está se tratando de um aço que foi fabricado para concreto armado, cuja tensão de escoamento ali vale 50 kN por centímetro quadrado, ou então 500 MPa. Por que o MPa? Porque a unidade, né, o Pascal é a unidade aqui do SI para a medida de tensão. Né? E aí, como é que ele chega no MPa? Vou ver aqui com você. 50 kN por centímetro quadrado. Vou pegar aqui uma canetinha mais escura. 50 kN por centímetro quadrado. Então, eu vou ter 50 vezes 10 a terceira Newton, tá? Que é para tirar o kN. 1 centímetro quadrado é 10 elevado a menos 2, né? Metros. Então, é 10 elevado a menos 2 metros, e isso aqui, obviamente, é elevado ao quadrado. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 50 vezes 10 a terceira
vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado é 10 a menos 4. Aqui, Newton por metro quadrado. Então, isso aqui, ó, já está em Pascal. Eu vou somar aqui os expoentes, aquela história. Quando está no numerador, eu subtraio o denominador. Como o denominador já é negativo, então eu vou somar. Isso aqui vai ficar 50 vezes 10 a sétima, né, que é 4 mais 3, Pascal, que é Newton por metro quadrado. 10 a sétima é um número muito grande. E eu não tenho nenhum prefixo para ele, mas eu tenho 10 a sexta. Então, eu vou ter 50 vezes 10 a sexta Pascal. 10 a sexta, ó, eu chamo de mega. Então, 50 vezes 10, 500 MPa. Então, obviamente, vocês não vão precisar fazer essa dedução aqui cada vez que vocês verem uma classe, né, de aço, não. Você já vai saber que o CA50, ele vai ter um FYK aqui de 500 MPa, que o CA60, ele vai ter um FYK de 600 MPa, e que o CA25 vai ter um FYK de 250 MPa. É só colocar mais um zero, né? E aí essa expressão, essa unidade já sai aí expresso em megapascal. Tá? A gente coloca isso porque a resistência do concreto a gente mede em MPa e para ter resistências em unidades equivalentes, para poder conseguir aí, né, garantir a comparação. Enquanto os nossos concretos eles têm lá 25 ou 30 MPa de resistência, o aço, para escoar, ele precisa, né, receber uma tensão de 500 MPa. Né? Então, assim, é 20 vezes mais. Né? Se eu pegar 500 e dividir aqui por um FCK de 25, por exemplo, eu preciso de 20 vezes mais, né? O aço ele vai absorver, né, 20 vezes mais a tensão do que o concreto. Então, realmente, é um material muito mais elevado, né? É um material superior, realmente, ao concreto, mas aqui ele vem para somar, né? A gente não está aqui para segregar, a gente está aqui para acrescentar e nós vamos juntar, então, essas características aí desses dois materiais para que a gente consiga formar o nosso concretinho armado, né, que nós gostamos tanto, tá bom? Os tipos de aço, né, são dois. A gente tem o tipo de aço A, que são os tipos de aço que são laminados a quente, tá? E nós temos o tipo B, que são os aços oriundos aí da trefilação de fios de máquina. Quando eu falo tipos de aço, eu estou me referindo ao tratamento mecânico que eles vão receber, certo? Tratamento mecânico. Quando a gente tem, né, o caso do tipo A laminada quente, eu olho para essas fotos aqui, aquela coisa bem suave, né, como vocês podem ver. Isso aqui é um suco ótimo para se tomar no café da manhã, né, a temperatura de quase 800 graus Celsius. Eu não sei se vocês assistiram, né, Game of Thrones, eu só assisti até a 4ª temporada. E o irmão da mãe dos dragões lá, que eu não sei mais nem o nome dela, ele morre, né, com a cara queimada de ouro. Ouro líquido, né? Então, assim, com temperaturas altíssimas. Lembrando que o ouro também é um metal. E aí, toda vez que eu vejo essa foto, eu só lembro da cena, né, dele tirando alguma coisa, eu não lembro o que era colocando uma coroa, né, e essa coisa se desmanchando em cima dele, matando ele queimado, né, com o metal em chamas, assim, é muito massa essa cena, eu não esqueço, e toda vez que eu vejo essa foto, eu associo a isso, tá? Então, professora, oi. Só queria dizer que a senhora parou na temporada certa. Pois é, eu parei porque eles demoraram, eles estavam com a 5ª temporada gravada e não lançaram porque não quiseram, né? Quiseram fazer chacota com quem passava dias e noites tentando entender aquela porcaria. Aí eu fui, quando vieram lançar a 5ª temporada, já foi tipo quase 2 anos depois, eu fiquei pé da vida, depois também não vou mais assistir. E não assisti mais, fiquei só sabendo dos BO aí que aconteceram, porque o povo continuou assistindo, né? Eu disse, não assisti mais, eu peguei ranço real mesmo e não vi mais nada. Eu parei na 4ª temporada e não assisti mais. Aí lembro de pouquíssimas coisas, né? Só lembro da hora que morre, porque todos os legais morrem, e aí fui acompanhando assim, tanto que nem lembro direito como foi que terminou, né? Mas só vi pelo Instagram. Mas realmente eu
fiquei revoltada, porque eles fizeram, a HBO fez de propósito, né? Eles poderiam ter liberado antes, e aí eu teria tido raiva, porque o final foi uma porcaria. Mas, pelo menos, eu teria assistido, né? Olha, vamos continuar aqui. Então, falando em tratamento mecânico, né? A gente tem o tratamento a quente, tá? Tratamento, né? Não é tratamento, agora que eu estou vendo aqui, que isso aqui tá um ar, é um tratamento mecânico. O tratamento a quente, ele se chama assim porque a temperatura de trabalho aqui é maior, né, do que 720 graus Celsius, que é a temperatura onde ocorre a recristalização do aço. O que é essa recristalização? O aço é uma liga metálica, né? E aí toda liga metálica é composta lá por elementos, e esses elementos eles são formados por partículas que são ligadas entre si. Isso aqui é uma molécula qualquer, tá? Não estou escrevendo nada, não estou desenhando nada do aço, não. Aí o que acontece? Eu aqueço isso aqui bem muito, até que eu consiga quebrar essas ligações, né, entre essas moléculas aqui. Quando eu quebro essas ligações aqui, na temperatura grande, essas moléculas elas vão se quebrar, né? E as partículas vão diminuir de tamanho, né? Os grãos eles vão se deformar e quando eles se deformarem, eles diminuem de tamanho. E aí, quando eles diminuem de tamanho, acontece uma recristalização, né? Eu formo novos cristais aqui de aço, agora em tamanhos menores, né? Em forma de pequenos grãos. E quanto menor for a ligação, quanto menor for as partículas, mais forte é a ligação entre elas, né? Porque é mais difícil de você quebrar aquela ligação química. Princípio básico mesmo de ligação química. Então, nessas temperaturas, né, de temperaturas aí acima de 720 graus Celsius, existe a modificação da estrutura interna do aço e acaba ocorrendo, né, a homogeneização e a recristalização do aço, porque existe a redução do tamanho dos grãos e quanto menor o grão, mais forte a ligação química. Quanto mais forte a ligação, mais difícil é de quebrar esse material. Então, eu acabo melhorando as características mecânicas do meu material. Se eu tenho um material mais rígido, se eu tenho um material mais coeso, né, se eu tenho ligações químicas mais fortes, ligações mais fortes entre as moléculas, então eu estou melhorando entre as moléculas. Então, eu estou, sim, melhorando aí as características, né, do meu material. Esse é o tratamento a quente. Falando aqui um pouco do tratamento a frio, não quer mais escrever, do tratamento a frio, tá? Tratamento também, não é tratamento. Quem está precisando de um manto aqui sou eu, né? Que para deitar e dormir até 2022. Nesse tratamento, né, ocorre uma deformação dos grãos por meio de tração, compressão ou torção. Então, eu tenho um negócio de aço, né, a matéria-prima, e aí eu vou aplicar, todos nós, né, estamos precisando desse tratamento aqui. A gente vai aplicar força de tração, né, que é exatamente tracionar eu tenho aqui um blocão de aço, aí eu vou aplicar tração, eu vou aplicar compressão, ou eu vou aplicar uma torção, tá, que eu vou representar aqui por uma seda dupla, uma torção nessa peça, para que eu modifique e ela fique do jeito que eu quiser, tá? Isso aqui acaba resultando no aumento da resistência mecânica, né, e da dureza, porém diminui um pouco a resistência à corrosão e a ductilidade, tá? Diminui a ductilidade e é por isso que os nossos aços que recebem tratamento a frio, eles não podem ser aplicados em algumas utilidades, né, do nosso concreto armado. Entretanto, também não reduz tanto assim, não. Tá? Vai acabar com a utilidade do aço, vai colocar ali, vai fazer uma trefilação, vai acabar. Não é assim. E quanto à resistência à corrosão, é o menor dos problemas, porque a gente existe, né, já possui hoje tratamentos anticorrosivos que acabam aí compensando, né, essa perda, essa redução da resistência à corrosão por conta do tratamento mecânico. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, ó, como é a formação, né, dessa aplicação aí
da tração e torção, né? É através de uma roldana mesmo, tá? O fio de aço, ele é aquecido, tá? A gente dá uma cozinhada nele, não deixa ele em 720 graus Celsius, ele não fica assim. A gente só dá uma mornada, né? Para ele ficar um pouquinho mais maleável. E aí ele passa por roldanas e passa por fieiras, né? Que são gabaritos. A fieira é tipo uma lâmina, né, que ele entra de uma grossura e sai de outra, né? Só que ele vai passando por um processo aí de bobinas, né? Ele vai passando lá e aí a gente vai enrolando esse anel e ele vai passando por essas fieiras até que ele vai fazendo aí o rolinho do fio. É como se fosse um tear, né? Vem lá o algodão e o tear vai tecendo o fio de algodão. É basicamente a mesma coisa. Bem interessante, inclusive, né? Esse tratamento aí da gente. Então, assim, a norma da OBNT, né, que trata sobre todas as características que a gente tem que saber do aço, é a NBR 7480, que originalmente ela era de 96 e sofreu uma correção em 2007, tá, com a republicação. E nessa norma, ela define todos os tipos, características e outros itens, né, sobre barras e fios de aço, que são destinados a armaduras de concreto armado. Tá? Essa norma é somente para o aço do concreto armado, que são os nossos aços CA. Então, a nossa armadura, que é o nome que a gente vai dar, né, armadura para concreto armado, ela pode ser classificada em barras, que são elementos que possuem um diâmetro mínimo de 6,3 milímetros, né, o diâmetro é essa bolinha aqui, essa facezinha aqui dela, ó. Tá? O diâmetro mínimo da barra é de 6,3, ou fios, né, que são esses gomos aqui, provenientes do tratamento a frio, que possuem um diâmetro máximo aí de 10 milímetros, né, de 2 a 10 milímetros, que é, no caso, 1 centímetro. A barra não, já possui uma variação de diâmetros, né, uma amplitude aí de diâmetros um pouco maior. Então, lembrando, a barra ela sempre é feita a quente e o fio sempre é feito a frio, tá? O fio a frio, a barra no quente, né? Lembra do fio frio, o outro é o contrário. Então, assim, todo material em barras, né, ele deve ser obrigatoriamente fabricado por laminação a quente. E todos os fios característicos do CA60, eles devem ser fabricados por trefilação ou laminação a frio, tá certo? A laminação é um processo, né, de fabricação onde a gente forma lá, né, as seções do jeito que a gente quer através de gabaritos, tá? Então, assim, as barras, elas sempre vão ser do tipo CA25 ou CA50. E os fios sempre vão ser aí, né, da categoria do CA60. Lembrando que o que diferencia isso aqui é exatamente a resistência, né, a tensão de escoamento desses materiais. Aí aqui só para tirar uma dúvida, né, de uma vez por todas, e é ferro ou é aço? Porque quando você chega numa obra, o pessoal gosta de chamar, não, vou colocar ali a ferragem, então traz aí o ferro, né, um ferro de 8, um ferro de... Às vezes até eu acabo falando assim, vício de linguagem. Mas e aí, qual é a denominação? Aí eu chego aqui falando de aço, não, concreto armado, né, concreto de aço, blá, blá, blá. O que é que está certo? O aço, ele possui um teor de carbono, né, inferior a 2,04% na sua composição química. Independente de ser aço de concreto armado ou de aço para qualquer outra coisa, o teor de carbono dele é 2,04%. O ferro, né, ele possui sim um teor de carbono, né, as barras de ferro, e esse teor de carbono ele varia de 2,04% a 6,7%. Os componentes. As barras e os fios que são destinados ao concreto armado, né, que são esse CA25, CA50, e os CA60 também, possuem um teor de carbono entre 0,08% e 0,5%. Então, o máximo teor de carbono que as barras e fios destinados ao concreto armado podem ter é muito inferior aqui ao 2,4%. Então, a nossa denominação correta é aço, tá? Toda vez que alguém falar para vocês, se vocês estiverem na obra, traz o ferro. Não, aqui não tem ferro, aqui tem barras de aço.
sempre, né, a gente tem que ir aos poucos mudando essa cultura de falar errado e achar que está tudo bem. Né? Nosso ambiente, principalmente nosso ambiente de obra, ele é um pouco arcaico. Né? Então, as coisas começam a mudar quando a gente começa a impor também certos tipos de mudanças. Eu acho que a nomenclatura correta é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Eu sei que é complicado, né, você mudar toda uma cultura, mas está errado, né? Chamar de ferro está errado. Pelo menos vocês, a gente como técnico, tem que procurar minimamente falar e utilizar a nomenclatura correta. Então, as características de base dos fios, né, de acordo com a NBR 7480, elas são definidas por essa norma, e o nome da norma é aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado, então é somente para armaduras de concreto armado, e essa norma, ela fixa as condições exigíveis na encomenda, na fabricação e no fornecimento de barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado com ou sem revestimento superficial. Então, tudo que você quiser saber sobre como encomendar, né, como é que você vai ter que descrever ali a sua encomenda, sobre como você vai fabricar esse aço e como você vai fornecer e armazenar, está lá dizendo nessa norma. Então, tem que seguir a NBR 7480, que é para garantir que não haja nenhum problema aí com a tua armadura depois que ela estiver já dentro das peças. E aí, a norma traz essas tabelas aqui, né, que são as características das barras e dos fios de aço. Aço tratado a quente, que é o caso das barras, e o aço tratado a frio, que é o caso aqui dos fios. Então, a primeira coluna aqui nos dá o diâmetro da barra, né? Isso aqui é nada mais do que o diâmetro da barra ou do fio, tá? As tabelas são iguais, só muda se uma para barra e outra para fio. Então, aqui no diâmetro da barra, a gente consegue ver que ele é no mínimo 6,3 e vai até 40. E no fio, ele vai de 2,4 até 10, né? Que é o mínimo e o máximo do diâmetro do fio. Esses diâmetros, eles são os diâmetros comerciais, tá? Diâmetro comercial. É o diâmetro que a gente encontra para comprar. Ah, eu quero uma barra de 11 milímetros de diâmetro. Não vai encontrar. Você vai encontrar de 10, de 12,5. De 11 você não vai. Então, esses aqui são os diâmetros, né, comerciais que se encontram aí disponíveis para que a gente utilize nas nossas estruturas. A segunda coluna é a área, né? Essa área aqui é a área da seção transversal. Seção transversal. O que é isso, né? Essa minha mesa, eu não aguento mais dizer isso, ela está horrível. Quando a gente pega a barra e olha ela, faz um corte nela e olha para a seção de corte, a seção transversal dela é uma bolinha, assim. Tá? E essa bolinha aqui, ela possui um diâmetro D. Então, a área disso aqui é calculada por π d ao quadrado sobre 4, né? Que é a área do círculo, tá? Essas bolinhas são redondas. Para evitar de ficar se calculando essa área toda vez, tem uma tabela com ela já, dadas em centímetros quadrados, tá? Porque a grande maioria das áreas de aço vão ser dadas em centímetros quadrados. Quando a gente estiver dimensionando e calculando, aí vocês vão... a gente vai utilizar bastante dessa área em centímetros quadrados, e vocês vão entender o porquê. A terceira coluna é a coluna de quilograma por metro, que isso aqui diz o peso unitário da barra ou do fio. O que é esse peso unitário? É o peso total dividido pelo comprimento dele, né? O peso por unidade de comprimento. Quando a gente faz o detalhamento de uma peça, por exemplo, aqui eu tenho uma viga, tá? Aí eu vou ter uma barra aqui, vou ter 3 barras aqui, 3 barras com diâmetro de 22 milímetros, né? Aqui com uma extensão total, né? Um comprimento de 167 centímetros, tá? Digamos que o comprimento dessa barra aqui, vou botar aqui 3,67. O comprimento dessa barra seja 3,67, né? Que são 367 centímetros. Então, o que é que eu tenho aqui?
São 3 barras, né, com diâmetro de 22, e o comprimento de uma barra dessa é 3,67. Então, eu tenho 3. Logo, para uma viga, tá? Uma viga aqui, eu vou ter, então, 3 vezes 3,67. Dá quanto? Dá 11,01 metros. Ou seja, eu vou precisar para essa viga aqui de 11,01 metros dessa minha barra, desse ferro aqui, desse aço, com um diâmetro de 22 milímetros. Então, quando eu for comprar, eu não vou comprar 11 metros, não. Eu vou pedir o peso disso aqui. Como é que eu vou saber? Eu venho aqui na tabela, ó, eu olho qual é o diâmetro, o peso dele aqui é 2,984. E eu multiplico por 11,01, porque 1 quilo desse aço aqui pesa quase 1 metro, perdão, né? Pesa quase 3 quilos. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 2,984, eu vou ter aqui 32, um peso aqui de 32,85 quilos. Então, eu vou comprar os quilos aqui do aço. Eu não vou comprar 11,01 metros, não. Eu vou comprar o quilo, tá certo? Então, essa terceira coluna aqui serve para que a gente compre, né, para a encomenda, que é o peso unitário, serve para que a gente chegue lá onde vende o aço, ó, eu quero tantos quilos de aço com diâmetro de 16. E aí ele vai lá e vai nos fornecer, tá? A gente vai focar aqui, nosso foco principal é diâmetro e área, porque é o que a gente precisa saber. A questão da compra é um setor um pouquinho mais elaborado, né, que a gente pode até ver isso mais na frente, mas o nosso foco aqui vai ser diâmetro e área da seção transversal. Então, as barras, elas podem ser lisas ou nervuradas, né? Barra lisa, é a barrinha bem com a superfície bem lisa. A nervurada é essa aqui, que eu mostrei até na foto. Cadê? Essa daqui, ó, que tem as nervuras. Por que eu tenho essas nervuras aqui? Que é exatamente para aumentar a minha superfície de contato com o concreto que vai envolver a barra. Então, isso aumenta a aderência, tá certo? Essas barras lisas, como eu acabei de falar da aderência da nervurada, elas possuem uma aderência mais baixa ao concreto. Então, elas são restritas aí à categoria CA25, tá? CA50, então, obrigatoriamente, elas devem ser nervuradas, porque é o aço que a gente mais vai utilizar para armadura desse tipo aqui, que é o que a gente chama de armadura longitudinal, tá? Que vai por toda a extensão da viga. Os fios da categoria CA60, né, eles podem ser lisos, eles podem ser entalhados ou nervurados também, para melhorar a sua aderência. A diferença entre o entalhado e o nervurado é que o entalhado ele é cortado para dentro. A superfície ela também aumenta, só para dentro aqui. Eu tenho aqui entalhes, né? Na nervura eu tenho para fora. Eu tenho aqui a barra lisa, o fio liso, tá? Esse aqui é um fio. E aí a nervura é aquilo. São protuberâncias, né? Ao invés de cargas. E assim, o comprimento, né, de fornecimento das bases dos fios, ele é de 12 metros. Tá? Eu vou comprar uma barra, cada barra tem 12 metros. E aí admite uma tolerância de até 1%, para mais ou para menos. Então, ele pode ser de 11,88 ou pode ser de 12,12, né? É a tolerância permitida por norma. Mas o comprimento ali é de 12 metros. Então, quando a gente pega esse rolo do fio aqui, do fio, quando ele tem 12 metros enrolado aqui. Aí eu quero 35 quilos de coisa. Aí eu vou contando isso aqui em cima da balança até dar 35 e Zé finir. As balas ficam amarradinhas, né? Com comprimento. Então, é muito comum vocês verem caminhão transportando barra de aço e passando do caminhão, né? Eles amarram as fitinhas vermelhas na ponta, que é exatamente para indicar, porque a barra ela é vendida com um comprimento de 12 metros. Então, nas nossas estruturas usuais, tá? É proibido o emprego simultâneo de diferentes categorias de aço para evitar possíveis traumas no canteiro de obra. Então, se eu tenho aqui uma seção transversal e eu quero colocar aqui barra de aço, eu não posso chegar aqui e colocar uma barra
de CA50 e uma barra de CA25 aqui na mesma seção, não. Isso é terminantemente proibido. Tipo, mas porque é menorzinho, o diâmetro é pequeno. Não interessa, tá? Não pode. Isso aqui é terminantemente proibido. O que é que eu posso fazer? Por acaso, eu posso alternar, né, entre a armadura longitudinal e a transversal. Tá aqui a minha viga, vista de lado, aqui é a seção transversal. Aqui é a vista lateral. Então, aqui é a viga, né, a vista lateral. E aí eu vou ter a minha armadura longitudinal aqui. Eu vou colocar de CA50. E aí eu posso ter a armadura transversal em outro tipo de aço, né, que são os estribos, tá? Aqui, ó, eu posso ter os estribos com CA60. Então, a armadura longitudinal, normalmente a gente utiliza CA50, né, e CA60 para os estribos. Isso aqui é a situação mais aplicada na prática. Utilizar CA50 para as armaduras longitudinais, né? Utilizar CA50 e para a armadura transversal, que é o estribo, CA60. É o que a gente mais faz aqui. Por que CA60? Porque ele é em fio e o fio é mais fácil de dobrar. E o estribo ele precisa ser dobradinho, né? Para poder garantir aqui a amarração, né? O estribo ele é assim. Ele é aqui, ó, chega aqui e ele faz a voltinha. Aí ele é amarrado com arame. Então, ele precisa ser mais maleável, né? Para ele ser maleável, a gente precisa que ele seja... O fio é melhor do que a barra, tá? Não é aconselhável também, né? A gente utilizar diâmetros inferiores a 5 milímetros, certo? Em elementos estruturais, por conta dos inconvenientes, tanto de manuseio durante a obra, quanto o risco do concreto bater ali e amassar. Imagina que tu está usando uma armadura aqui, né, longitudinal, em uma seção transversal, de fininha, né, menos de 5 milímetros. Aqui não é uma barra, isso é um fio, né, porque menos de 5 não é nem barra, é um fio. E aí tá aqui, coloquei aqui meus fiozinhos. É uma viga bem simples, eu vou colocar aqui só um fio. Aí, claro, isso aqui tá dentro do forno. Será que eu consigo desenhar forno, meu diabo? Tem que acompanhar, né? Aqui o babado. É difícil, viu, fazer perspectiva. Eu sou ruim em desenho só. Pronto, aqui mais ou menos. Aí, nesses espaços aqui, vão entrar completo. Aí eu tenho que ter um estribo, né? É bom. Aí o estribo ele tá aqui, ó, segurando. Certo? A armadura. Ui! Tá aqui, segurando aqui, ó. E bom que eu deixei minha forma aberta lá em cima. Vou fechar. É prestar não, esse meu estribo aqui. Aqui, só fechar aqui minha forma. Assim. E aí, vou colocar de novo aqui um outro estribo, que é aquele que ficou muito lá em cima. Aqui ele segurando, né, as armaduras. Esse aqui é um fiozinho fininho, né? Aí, eu vou vir aqui com concreto. Concreto, vocês lembram o que tem dentro dele, né? Ele tem areia, ele tem brita e ele tem areia e brita. Imagina que eu vou jogar aqui meu concreto dentro disso aqui, vou enchendo aqui, aí eu pego um britão que cai bem aqui, ó. Na hora que a brita cai aqui, não sei se vocês já viram concretagem, o cabo joga a mangueira e começa a cuspir concreto lá dentro. Ele vai jogando concreto até ele encher aqui, né? Aí se eu pego uma brita muito violenta e bate aqui, ou bate aqui, essa armadura entorta. Vai comprometer totalmente, porque, ó, isso aqui, essa distância aqui, entre a barra e a superfície, ela é normatizada. Se eu entorto isso aqui, a distância vai diminuir. E aí eu vou estar fora de norma, né? Então, eu vou prejudicar a minha peça porque eu usei um fiozinho muito fraco. Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor, né, para não comprometer o funcionamento da armadura, é melhor a gente não utilizar diâmetros que sejam inferiores a 5 milímetros. Então, concreto, né, o aço também vai ter um diagrama de tensão e deformação para a gente entender. Só que a variabilidade do aço é bem menor que a do concreto. A gente só tem 3 categorias. Então, é mais fácil da gente entender.
Então, nas lâminas que são obtidas, nas barras, né, que são obtidas exclusivamente por laminação a quente, que é o caso do CA25 e do CA50, o diagrama tensão e deformação apresenta um patamar de escoamento, que é isso aqui. Isso aqui é um patamar de escoamento, que quer dizer o quê? Que quando a tensão, a resistência aqui do aço atinge o patamar, ele vai começar a escoar e depois, ó, pum, ele vai capocar, certo? No diagrama. E aqui também é tensão, né, por deformação, que nem era lá no concreto. No caso dos fios, né, que são obtidos aí pela acrefilação a frio, que é o caso do CA60, eles não apresentam esse patamar de escoamento definido, tá bom? O diagrama tensão da deformação fica com esse formato aqui. Então, para os aços que não apresentam esse patamar, a tensão de escoamento, né, que a gente chama de FY, é uma pergunta que eu sempre me faço, por que o aço aqui é Y, né, na tensão de escoamento, se, na verdade, aço em inglês é steel, né, e aí poderia ser FS, como é a área de aço, mas não, aqui é FY. Não me perguntei o porquê, eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca fui atrás de pesquisar. Então, o FY é um valor convencional, né, que corresponde a uma deformação aí de 0,2%, que é a mesma deformação de 2 por 1000 que a gente conhece lá do concreto, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O diagrama tensão da deformação do concreto, ele é assim. A gente viu que ele é simplificado, né? E aí ele é uma parábola, depois ele é um retângulo. Bem aqui a gente tem a deformação de 2 por 1000 e aqui a deformação de 3,5 por 1000. E isso aqui é a tensão, 0,85, né, do FCB, que é exatamente a tensão admissível aqui que a gente vai considerar, que só 85% da resistência de cálculo dele, né, que é exatamente já minorado aí com o coeficiente de segurança. Obviamente, a norma também nos dá, né, um diagrama simplificado para o aço, né, assim como ela deu para o concreto, o aço também tem. Então, aqui seria a resistência característica, né, aqui no caso é a tensão de escoamento característica. Esse FYD aqui é a mesma história, é a tensão de escoamento de cálculo. Aqui a gente tem a deformação específica, né, para esse valor, ó, que é a deformação específica para a tensão de escoamento de cálculo. Deformação específica. E aí a gente segue, né, a lei de Hooke. Pela lei de Hooke, que é lei de Hooke para os materiais elásticos, né, a tensão é módulo de elasticidade vezes a deformação, tá? A nossa tensão aqui é o FYD. O módulo módulo de elasticidade é o módulo de elasticidade do material, né, que eu chamei de ES, ó, porque aqui é aço, é steel, né, não sei por que steel, é 2E. Não sei por que na tensão é Y, todo o resto é S, mas tudo bem, é apenas uma curiosidade minha. E aqui vai ser, né, a deformação específica para essa tensão aqui, para essa resistência aqui à tração. Né? Então, a gente consegue calcular a nossa deformação específica para a tensão de cálculo se a gente conhecer a tensão e se a gente conhecer o módulo de elasticidade, tá bom? Esse limite aqui, tá? Só lembrando, esse limite aqui de 10 por 1000, ele é conveniado. O aço em si, ele aguentaria muito mais. Ele iria se deformando muito mais do que 10 por 1000. 10 por 1000, lembrando, é uma deformação de 0,10 dividido por 1000, 0,01. Tá? O aço ele deforma muito mais que isso, antes de romper. Só que tem um pequeno problema, né? Quando o aço deforma mais do que isso, o concreto que está ao redor dele, ele já está
absurdamente crazy-lodamente destruído. Né? A deformação máxima do concreto para ele romper é de 3,5 por mil. Então, em 10 por mil já está altamente fissurado, não tem mais nenhuma interação ali entre o aço e o concreto, né, dentro da seção transversal. Então, não, por isso que foi colocado esse valor convencional. Então, com a deformação na armadura mais tracionada, né, atinge esse valor aí muito elevado, 10 por mil, o concreto ali que envolve está fissurado há muito tempo e com aberturas de fissuras muito grandes, né, fissuras aí na ordem de 1 milímetro, tá? Já está totalmente fissurado, já dá para ver o outro lado da estrutura, já não presta mais para muita coisa não. Então, é bem complicado. A nossa norma, né, ela diz que na falta de ensaios, a gente pode utilizar o valor do módulo de elasticidade do aço como sendo 210 gigapascal. Por que no concreto não posso fazer isso? Por que no concreto eu tenho que calcular o FCK, depois sair aplicando naquele monte de fórmula, multiplicar por um alfa-E, que depende do material, depois por um 5.600, tirar a raiz do FCK, etc, etc. Que eu falei, o controle tecnológico do aço é muito, muito, muito maior do que o controle tecnológico de fabricação do concreto. Então, aqui, como o processo é 100% industrializado, ninguém pode fabricar aço no quintal, não, gente. Tá? Ninguém consegue fazer barra de aço no quintal, porque, como eu falei, são temperaturas altas, né? De 720 graus Celsius. Então, esse controle é muito rigoroso, a gente consegue aí meio que padronizar, né, o valor do módulo de elasticidade para o material. No caso do coeficiente de dilatação, né, para variação de temperatura, o valor do aço considerado é o mesmo do concreto, 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. A massa específica do aço, né, que é destinada à armadura, aí é de 7.850 quilogramas por metro cúbico, né? Então, o aço, ele é muito mais pesado do que o concreto. A massa específica do aço é 78,50 quilograma por metro cúbico. Não sei se vocês lembram, mas a massa específica do concreto armado é 2.500, né? O que me dá um peso específico de 25 kN por metro cúbico. E aqui vai me dar, então, um peso específico de 78,5 kN por metro cúbico, tá? Então, realmente, é um material muito mais pesado. Aço estrutural. Deixa eu só procurar aqui do aço estrutural. Realmente é um material muito, muito mais pesado, né, do que o aço, o concreto. Porque a estrutura metálica é leve, então o aço é muito mais leve que o concreto. Cuidado, não confunda. O que faz as estruturas metálicas terem esse peso muito menor do que as estruturas de concreto é porque o aço ele é tão mais eficiente que acaba precisando de menos material para poder resistir, né, aos mesmos esforços que o concreto resiste, né? Então, a gente acaba tendo que ter muito mais corpo de aço, ele vai pesar 77,8, né, toneladas, enquanto um metro cúbico de concreto pesa 2,5. Então, assim, é mais que 3 vezes o valor, né, 3,14 vezes o valor. Então, é só para vocês entenderem, né, que quem é pesado, na verdade, é o aço, mas ele é tão bom, ele é tão superior, que as estruturas metálicas acabam tendo aí um peso muito menor, né, do que as estruturas de concreto, certo? Então, só para a gente recapitular aqui, né, o diagrama, o módulo de elasticidade do aço vai ser de 210 gigapascal, a gente vai adotar como sendo esse valor, por conta que a norma permite, tá? O FYD é a resistência de cálculo do aço, o YD é a deformação específica,
do aço no escoamento, que é calculado, né, através da lei de Hooke. O FYK é a resistência característica, que é o que a gente pega lá, que é 50, 500 ou 600, né? Eu vou logo esquecer o CA25, porque ele não pode ser usado mesmo, porque ele é liso. 500 ou 600 MPa, é um desses dois aqui. E o FIES aqui é o coeficiente de minoração do aço, né? Sempre lembrando, é necessário minorar as resistências dos materiais. E o coeficiente de minoração, segundo a NBR 6118, né, 2014, último ano, tem-se que para o concreto, esse valor aqui, né, que é o FIC, ele vale 1,4. Para o aço, esse valor aqui vale. Então, eu vou reduzir a resistência do concreto em 40%, enquanto eu reduzo a resistência do aço em apenas 15%. Tá? A redução do aço, a redução da resistência do aço, é menor, que a do concreto, pois tem-se um maior controle tecnológico em sua fabricação. Então, por a gente ter esse maior controle, essa rigidez maior na fabricação do aço, então eu consigo confiar mais no meu material. Então, eu diminuo menos aí, eu reduzo, né, a redução da resistência dele. Então, para concreto, né, lembram que eu falei que o FCD era o FCK dividido por um fio do concreto? Esse fio do concreto aqui é 1,4. No caso do aço, 1,15. Lembrem sempre desses valores, tá? Concreto 1,4, aço 1,15, que é exatamente os coeficientes de minoração, ou a gente também chama de coeficiente de segurança, tá? Da resistência dos nossos materiais. Aí aqui eu vou deixar um exercício, tá? Para vocês fazerem. Eu acho que eu vou fazer um, né? Que é calcular a deformação específica do aço no escoamento para as resistências características de 500 e 600 MPa. Eu vou fazer aqui o do 500 MPa, tá? Para o FYK igual a 500 MPa. Deformação específica que eu quero é o meu YYD. E para calcular ele, eu preciso do módulo de elasticidade do aço, que é 210 gigapascal. Basta eu olhar aqui, ó. Então, o YD é a resistência aqui de cálculo dividido pelo módulo de elasticidade, e a resistência de cálculo é a característica dividida pelo coeficiente de minoração. Então, eu sei que FYD é FYK dividido pelo coeficiente aqui. E a deformação, que é o que eu quero, vai ser a resistência pelo módulo de elasticidade. Então, já vou substituir logo aqui, ó. Repita a primeira. E multiplica. Vai ser FYK dividido pelo coeficiente de minoração do aço, dividido pelo E do aço. Divisão de frações, eu repito a primeira. FYK e multiplico pelo inverso da segunda, né? Só substituir os valores. A resistência característica é 500 MPa. Então, é 500 vezes 10 à sexta, né? Pascal.
dividido pelo coeficiente, que é 1,15. 1 dividido por 210 gigapascal. Aqui é 210 vezes 10 a nona pascal. As unidades vão embora, né? A deformação específica é adimensional. Para 500 MPa, então, eu tenho 500 dividido por 1,15, né? Dividido aqui por 210. Aqui, 10 a nona com 10 a sexta. Esse vai embora. E aqui fica 10 a terceira. Então, deixa eu fazer aqui. 500 dividido por 1,15 dividido por 210. Aqui eu tenho 2,07 dividido por 10 a terceira, né? Que vale 1.000. Então, a minha deformação específica aqui, para 500 MPa, é 2,07 por 1.000, tá? Então, na deformação de 2 por 1.000, aproximadamente, a minha tensão de escoamento ali vai ser de 2,07. Então, para casa, vocês vão fazer aqui, calcular para 600 MPa. Só para saber aqui qual é a deformação específica, ok? Então, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Muitíssimo obrigada aí por terem ficado, né, até o fim.